algumas pessoas falam que ele retornou e está enterrado em Susa, né? Ele retornou para Jerusalém e está enterrado em Susa. Mas isso não tem como provar se isso aconteceu. Mas a grande maioria dos historiadores fala que Daniel teve morte natural, mas ele permaneceu na Babilônia. Tanto é que ele participou do reinado de Nabucodonosor, porque Daniel tinha muito conhecimento e aprendeu astronomia com os babilônicos, e depois ele também ficou refém dos Medo-Persa, quando eles conquistaram a Babilônia. Daniel nunca pôde retornar a Jerusalém. Pelo menos a Ordem Estrela é isso que eles falam. As pessoas que guardam o segredo da Ordem Estrela falam que Daniel ficou refém do conhecimento. Daniel descobriu algo muito importante que eles não deixaram Daniel retornar. Então, nós vamos fazer esse vídeo em duas partes e você vai entender o que é 48 terras através do firmamento. Porque o firmamento mostra tudo. O firmamento é o evangelho das estrelas, aonde homem algum colocou a mão. Tanto é que Daniel codificou a estrela do Messias antes mesmo dele nascer. Tanto é que esses 3 reis magos eram alunos da escola de astronomia que Daniel deixou na Babilônia. E ele deixou uma porção de ouro que era para ser levado para o Messias. E ele conseguiu determinar o tempo que o Messias ia nascer através da codificação de estrela. E ele descobriu que a estrela de Belém é a estrela do Messias. Olha que coisa linda o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Yahweh, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, não sai som do firmamento. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Porque o Criador, ele fez o firmamento e ornou o firmamento com suas mãos e escreveu o verdadeiro evangelho. Toda a mensagem do retorno está nos céus, filho. Crê para você não perder o arrebatamento. Olha o que fala o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14 e 16. Disse também Yahweh: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, o sol e a lua, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Yahweh os 2 grandes luzeiros, e o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Então, sol, lua, estrela, eles servem de sinais, filho, para mostrar para você a estação que você está. O dia, a gente nunca vai saber qual é o dia do Senhor, mas a estação que a gente está em relação ao dia do Senhor, você vai conseguir determinar através dos sinais que o Criador deixou no firmamento. O firmamento é o livro da vida, né? Ele é a arca da aliança. A gente vai explicar aqui nesse vídeo e você vai ter um entendimento gigantesco. Estrela são anjos. Então a gente vai fazer um estudo aqui que vai te dar um entendimento gigantesco do assunto, mas baseado nas escrituras, no Evangelho das Estrelas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Então, da mesma forma que quando você é anjo no céu e recebe a imagem do homem terreno, quando você for para o arrebatamento, o seu corpo será transformado e você terá de volta a sua imagem celestial, de homem celestial. Vamos ler agora Gênesis capítulo 22. Esteja convicto de que eu te acumularei de bênção. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantaram contra ti.
Oh, glória! Então aqui, ó, esteja convicto de que eu te acumularei de bênção. Mas o que eu quero dar ênfase nesse versículo? Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu. Ele usou a referência das estrelas no céu, porque são os anjos que estão sendo julgados na terra. Olha o que fala Jeremias, capítulo 33, versículo 22. Assim como não é possível contar as estrelas do céu, nem calcular a areia das praias do mar, desse modo multiplicarei a descendência de meu servo Davi e dos levitas, que me servem. Sempre a comparação com estrela, porque somos estrela, filho, somos guerreiros celestiais no teste. Você não lembra, devido ao líquido meniótico da placenta da sua mãe. Então, assim como não é possível contar as estrelas do céu e nem calcular as areias da praia do mar. Fantástico esses versículos. Na terceira dimensão, os nossos corpos, matéria, elas são mais densas. Só para você ter uma noção disso, olha o que fala 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outra e os peixes uma outra diferente. Então, o que Paulo quis dizer com esse texto? Ele vem descrevendo sobre os corpos celestes e sobre os corpos terrestres, mostrando que há uma diferença de um corpo que está no mundo espiritual para um corpo que está no mundo material e que sua composição é diferente. As dimensões, elas determinam essa grandeza, massa, comprimento, força, velocidade. Conforme a dimensão que você está, vai ter essas distinções, né? Que seria de grandeza, de massa, de comprimento, de força e de velocidade. Olha o que fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Está dizendo que nós obtivemos imagem do homem terreno, isto é, a sombra do corpo espiritual através de um corpo terreno. Então, filho, só se pode obter algo, aquilo ou alguém que é pré-existente. Quando nós estávamos lá, junto com o Criador, junto com Yahweh, no plano espiritual, e a gente veio para o teste, nós fomos vestidos de carne, de matéria, para adentrar o mundo físico. Então, esse corpo de carne é como se fosse o seu avatar aqui na terceira dimensão. Eu vou listar aqui algumas atribuições das estrelas, tanto nos livros que estão no livro de Enoque, também nos livros de Jó, de Salmo, de Apocalipse e dos profetas maiores e menores. O que são estrelas nesses livros? Elas possuem nome, elas ouvem, obedecem comando, louvam, cirandam, que é dançam, possuem funções relacionadas à lua e o sol, trabalham no cumprimento das estações e juízos divinos, lutam, adoram, fogem, se reúnem e jubilam. Jubilam possuem sentimento de extrema alegria. Estrela possuem vida. Como algo morto poderá fazer essas coisas, ter essas atribuições? Todas as comprovações estão nas Escrituras. Por isso é tão importante examinar. Vou citar agora alguns capítulos e versículos das Escrituras contendo a palavra estrela, que estrelas são anjos. Quando você lê aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aqui, ó. As 7 estrelas são os anjos. Ele está falando que estrela é anjo. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Jó, capítulo 22, versículo 12. Porventura, Yahweh não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 2. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Jó, capítulo 25, versículo 5. Eis que até a lua não resplandece,
e as estrelas não são puras aos seus olhos. Juízes capítulo 5, versículo 20. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sisera. Tá vendo que coisa linda? Joel capítulo 2, versículo 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-á os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Então, tem versículo em todos os livros e falando sobre estrela, e estrelas são anjos. E quando termina o teste aqui, quando você morre, a sua estrela tem que estar codificada no firmamento. O firmamento é o livro da vida, que vai ser retirado no capítulo 6, versículo 12 de Apocalipse. E se você não estiver no livro da vida, você não estará no novos céus e nova terra, porque ele vai levar o código-fonte para uma nova terra.